Olá, muito bem-vindos. Estamos começando mais um programa Centros aqui na TV Univates, canal 15 da NET, canal 15 da Brasrede Arroio do Meio e também por todas as nossas redes sociais. Hoje nosso tema é o 13º Congresso de Ciência e Tecnologia do Vale do Taquari, que é promovido aqui pelo nosso Centro de Ciências Tecnológicas aqui da Univates. Após a abertura do programa, vamos tratar desse tema. Começando o nosso programa Centros de hoje, falando sobre o 13º Congresso de Ciência e Tecnologia do Vale do Taquari. Conosco aqui, o professor Daniel Len, que é o diretor do CETEC, o centro que promove essa atividade em especial. A professora Andrea Demaman, coordenadora do 13º Congresso. E também conosco nesse momento o professor Fabrício Preto, que é responsável por algumas das atividades que acontecerão na sexta-feira dentro desse congresso, que é o nosso já famoso, conhecido, muitas vezes a TV Univates já esteve presente lá, Technology Day. Muito bem, professor Daniel, um pouquinho, uma pintura, um retrato inicial do CETEC. Cursos, como é que está essa área, como é que está o contexto atual da área tecnológica? Pois bem, o CETEC, então, o Centro de Ciências Exatas Tecnológicas da Univates, ele abriga os cursos de engenharia. Hoje nós temos em funcionamento 10 cursos de engenharia e além de outros cursos da área tecnológica, como arquitetura, química industrial, redes de computadores, sistemas de informação, incluindo ainda cursos na modalidade à distância, que são a gestão, tecnologia da informação e o análise e desenvolvimento de sistemas. Certo. Né? E esse conjunto de cursos dá hoje para o centro a maior concentração de alunos se comparado às outras áreas, né? Então, hoje ainda somos o maior centro em número de matriculados, com mais de 1.700 estudantes. Certo. E essa é uma área em que pese ser assim, não recente, não novidade na Univates, mas é uma área que tem uma carência, tem todo um discurso, né? Tem toda uma necessidade nacional e a Univates está realmente andando forte nesse segmento, né? A ideia é que o desenvolvimento tecnológico pode potencializar, de uma forma geral, o desenvolvimento do país, né? Então, sabemos que estamos passando por uma crise, né? E talvez uma das soluções para essa crise seja o aperfeiçoamento e o desenvolvimento na área tecnológica, que pode trazer diversos benefícios para a população, para a sociedade de uma forma geral, com a correta aplicação de conceitos, ideias, desenvolvimento de muitas coisas que são, assim, hoje a base da convivência está na tecnologia hoje, né? Claro, então, todos os setores que estão relacionados com a produção dependem da tecnologia, seja a área de alimentos, seja a área de produção automotiva, o que formos imaginar é dependente da tecnologia. Ter bons profissionais nessa área significa uma chance melhor de aumentar os ganhos e, com isso, alavancar aí a nossa saída da crise do país. Sim. Ainda num primeiro espectro inicial, assim, como é que está a nossa situação tecnológica Vale do Taquari, na sua visão? Nossas empresas, organizações, nosso processo, ele já está iniciado ou ele ainda tem muito a caminhar? Nós somos bons usuários de tecnologia, bons compradores de tecnologia, porém ainda jovens na questão de desenvolver tecnologia. Certo. Então essa é uma carência que eu acho que é talvez um cenário nacional, um cenário até mesmo mundial, quem quer se destacar, né? Então a ideia de ter aqui no Vale algo que possa fomentar o desenvolvimento das ideias, e é isso sim, nós podemos estar no início da caminhada, mas já iniciamos ela. Então diversas iniciativas dentro da instituição e próximo a ela, gravitando a Univates, apontam para essa direção. A necessidade de desenvolver aqui o conhecimento, né? O nosso parque tecnológico é um reflexo disso, os eventos que lá ocorrem, a área de informática. Repito, somos ainda sim massivamente usuários, consumidores, compradores dessa tecnologia, mas estamos dando passos na direção do desenvolvimento, da criação e também, por que não dizer, do aperfeiçoamento do uso para os mais diversos ramos industriais, né? Claro. Aqui somos fortes na área de alimentos, carnes, bebidas, doces, e tudo isso usa muita tecnologia, muito conhecimento aplicado. Então, a ideia de formar os nossos profissionais é para contribuir com esse cenário, claro. E mudar um pouco essa
cara do Vale, né, de ser apenas um usuário, mas passar a ser também alguém que entrega um conhecimento que pode ser aplicável aí, quem sabe, no mundo inteiro, né? Então, ideias a gente está fomentando muito. E são iniciativas que não são só da Univates, evidente, né? Podemos citar o Promove Lajeado, do qual a gente faz parte também, e visa essa questão. Claro. Lá nós avaliamos diversos setores, e o setor da tecnologia da informação, embora empregue muita gente, ele ainda está muito como usuário, né? Como consumidor dos processos, dos produtos tecnológicos. Certo. Mas já se tem um caminho, né? Ou pelo menos uma iniciativa para movimentar a criação de ideias, as startups hoje que estão na moda, muito na área de tecnologia. Né? Então isso é bem interessante. Acho bem legal essa ideia, então vamos salientar de que a tecnologia, ser consumidor é bom, mas ser produtor, ser um adaptador ou ser um pesquisador, um inovador nessa área é fundamental, e é esse o caminho que a Univates está buscando. Com certeza, a gente possibilita isso, né? Além de formar um pessoal técnico que é um excelente usuário dos recursos que existem hoje, nós estamos tentando mudar um pouco o caráter. Óbvio que isso não é uma utopia pensar na totalidade, né? Mas se desses que nós formamos alguns apontarem para novas soluções, eles estão contribuindo também para o desenvolvimento do Vale, né, e do país. Professor André, a senhora coordena especificamente esse congresso. Qual é o papel de um congresso dentro desse contexto? Bem, esse congresso ele já está na sua 13ª edição, então ele já tem uma caminhada dentro da casa, uma história, e ele é fundamental, visto que dentro desse congresso também abrange todas as semanas acadêmicas dos cursos que o envolvem. Então, uma programação que é pensada pelos coordenadores de curso, focada nas atividades que são desenvolvidas em sala de aula, pensando nos focos de tecnologia, de inovação, de desenvolvimento. E também uma forma dos alunos conhecerem diferentes dinâmicas, se integrarem nessas diferentes atividades, poderem conhecer diferentes espaços, palestrantes, pessoas. E, enfim, acho que é um momento onde eles aprendem de uma forma diferente aquilo que eles usualmente visualizam na sala de aula. Claro. Em que pese a gente fazer uma síntese do processo da tecnologia e da área das engenharias, mas é desafiador colocar tantos cursos diferentes em uma só semana, né? Sim, sim. São, como eu disse, são os coordenadores quem propõem as atividades, né? E nessa gama de atividades também muitas são compartilhadas. Diversas atividades podem ser oferecidas em diversos cursos, para eles também conseguirem, como alunos, perceberem a integralidade, o processo interdisciplinar, o conviver com o todo dentro desse processo. Mas é sempre um desafio, né? A gente se depara com ele todo ano quando vai pensar numa palestra comum de abertura para essa variedade de cursos, né? Então, neste ano em especial, nós teremos um representante da Secretaria do Estado de Inovação, Ciência e Tecnologia, para falar um pouco do mundo do digital e do futuro do trabalho. Certo. E isso certamente abrange a todos. Não tem muita distinção. Repito, a ideia do avanço tecnológico vai estar mexendo com todas as áreas, todos os ramos de trabalho. Claro. Né? Então, todos têm que estar cientes que isso está mudando constantemente. Essa é uma variável que atinge a todos. Mas a gente conversando aqui antes do início do programa, o professor Fabrício participa conosco dos 2 primeiros blocos e é claro que ele, no segundo bloco ele vai dar uma ênfase maior um pouquinho nas atividades que ele coordena dentro do Technology Day, mas eu queria também que o professor Fabrício, já nesse primeiro bloco, nos contasse um pouquinho de como é que são as atividades, por exemplo, da área de robótica ao longo do ano. Porque a gente não tem só uma semana de tecnologia, a gente não tem só um momento específico, um evento. A gente pratica isso, leva adiante, exercita isso ao longo do ano inteiro. Como é que é hoje essa questão da robótica na interface com as escolas, com os nossos próprios alunos e nesse exercício do segmento? Perfeito. Tudo bom, Sandro? Bem. Bom, a ideia realmente é um desafio, né? Trabalhar o ano inteiro, né, em cima de diversas atividades que a gente consiga promover, na verdade, e alcançar até a comunidade externa, que nos nossos casos, dos projetos de extensão aos que eu estou ligado, na verdade, são as escolas,
da nossa região, de todo o Vale do Taquari, inclusive Rio Pardo, nós conseguimos atingir. E a gente tem a dinâmica de trabalhar em 3 momentos bem distintos dos projetos de extensão, né? A robótica, particularmente, esse ano ela faz 12 anos. Certo. Né? Ela está bem adulta já, está bem grandinha, na verdade. E aí, antigamente ela era vista principalmente como a competição que acontecia, né? Tem uma competição que acontece em novembro e em outubro. Depois ela foi incorporada no Dia da Tecnologia, então, que é o Technology Day. E ela é maior do que isso, na verdade, né? Os outros projetos também estão com essa mesma roupagem. Nós desenvolvemos durante o ano 3 momentos. Um deles é de visitação das escolas, que é para abrir então, novos contatos e fazer a divulgação tanto dos nossos cursos, do que é possível ser feito, né? E então a gente faz essa apresentação tanto por material visual, com vídeos, leva materiais de demonstração, levando os robozinhos para que eles possam ver funcionando. Claro, A gurizada fica irada ao ver o negócio funcionando e ver que a gente tem isso muito próximo. A gente percebe um grande valor nessa, né, ao visualizar que eles, ao enxergarem que eles têm na frente deles durante a exposição na escola e que se eles querem experimentar isso, eles podem vir até a Univates, que é em Lajeado, não é em São Paulo, não é em outro país, para poder experimentar esse contato. Não é virtual, não é desenho. Só tem no YouTube, só tem, por exemplo, em outro canal. Então a gente faz um momento de socialização, quer dizer o que nossos projetos fazem, faz essa apresentação, tenta cativar eles e logo na sequência já tentamos fazer uma agenda, que é convidar para fazer as oficinas. Aí são aqui na Univates. Temos as 2 modalidades, fazemos nas escolas e fazemos aqui. A da robótica particularmente, nós fazemos prioritariamente ou majoritariamente na Univates, devido aos nossos laboratórios, né, que são muito bons, né, temos máquinas muito boas, e devido aos kits. Nós precisamos dos kits para elaborar as oficinas. Cada kitzinho de robô são 2 caixas, composto por mais de 800 peças. Então, fazer esse translado, esse deslocamento para a escola às vezes não tem o equipamento adequado para executar, para poder fazer a montagem na escola. Então, nós temos a preferência, obviamente, por fazer aqui, pelo ambiente. Então, temos a apresentação, temos a oficina, onde os alunos montam e programam o robozinho, e num turno apenas eles conseguem fazer o robô funcionar. E o terceiro momento, que a gente gosta de estimular então um pouco a competitividade, é convidar eles a participar do momento da competição. Né? Então, as escolas que participaram neste ano ou em outros anos das atividades de robótica, eles são convidados a se inscreverem em duplas para participar da competição que ocorre dentro do Technology Day. Perfeito, ótimo. É bom a gente ter essa noção, até para que você, que é diretor de escola, professor, você que está trabalhando, qual é a faixa etária desse projeto? Nós começamos a partir do 6º ano e vamos até o 3º ano do ensino médio. Perfeito. Né? Então, qualquer turma pode se inscrever, certo? Nós fazemos as oficinas sempre em duplas. Normalmente atendemos uma turma por vez, que é a capacidade do nosso laboratório. Nós trabalhamos com 10 kits. Então, entre 20, 22, 23 alunos, né? Alguns sentam talvez em trio, é possível fazer esse atendimento e os alunos gostam. Nós temos o último modelo do kit, inclusive, que é da empresa Lego, da Mindstorms. Né? Então, muito moderno o kit, né? Que eles venham nos visitar e utilizar. Acho que o resultado é muito positivo. Ótimo. É muito legal, é importante você saber disso. A gente tem um evento, tem uma programação, mas isso é a culminância de todo um processo. O evento não é o objetivo por si só, né? Pelo contrário. Posso fazer só um adendo, na verdade, para dar uma estatística até esse momento, hoje, que é dia 5 de setembro, a gente atendeu só na robótica mais de 220 alunos esse ano em mais de 12 escolas diferentes. Né? Em 2019. Só em 2019. Perfeito. Fechamos o primeiro bloco. No segundo bloco, voltamos para ver um pouquinho da programação, então, do evento, e aí sim abrindo para as opções. Já retornamos. Segundo bloco, o programa Centro de hoje, estamos falando sobre o 13º Congresso de Ciência e Tecnologia aqui do Vale do Taquari. O congresso é o CCTEC e o centro é o CETEC. Né? São 2 coisas semelhantes, mas distintas. Né? Conosco aqui o professor Daniel Len, que é diretor então do CETEC, a professora Andréa Demaman, que é coordenadora do congresso, especificamente o professor Fabrício Preto, que é responsável por algumas competições que acontecerão lá no Technology Day na sexta. Professor Daniel, ainda na ideia que o professor Fabrício trouxe, alunos de 6ª série até o ensino médio, qual a importância da gente disponibilizar, da gente impactar com conceitos e com experiências de tecnologia, de engenharia, estes alunos ainda num momento mais jovial? Isso é muito importante, porque, na verdade, se a gente for conversar com as pessoas que estudam a evolução e a educação, né, naturalmente os jovens são mais criativos.
né? Só que essa manutenção da criatividade depende de um estímulo constante. Então, muitas vezes, quando o jovem se depara com algo que, na visão dele, pode ser um pouco maçante, tradicional, não é muito diferente, não cria nele aquele desejo, aquela motivação, né, de aplicar toda a sua vontade e para desenvolver o conhecimento usando criatividade. Então, a ideia de expor ele nesse universo, que por muitas vezes, como diz o professor Fabrício, eles ficam irados, eles se encantam com isso, porque realmente enxergam uma aplicação que, se fôssemos voltar não muito tempo atrás, poderiam nos chamar de bruxos, feiticeiros, né, por fazer essas coisas que a gente faz com a tecnologia. Então, quanto mais cedo se mantiver esse estímulo, mais chances a gente tem de ter aí o pessoal ingressando no ensino superior, no ensino médio, com maior criatividade, e isso vai apontar naturalmente para uma possibilidade maior de soluções que essas pessoas criativas, com essa manutenção da motivação, podem ofertar para a sociedade. O que nós esperamos geralmente, né, de quem tem acesso, o privilégio de ter acesso ao estudo, é que devolva o que ele recebeu para a sociedade como contribuição para o bem comum, né? E muitas vezes as soluções dos problemas da sociedade precisam da criatividade, precisam de um olhar diferenciado, de um olhar motivado. E talvez uma estratégia para ter isso no profissional egresso, no profissional de nível superior, seja manter a motivação dele desde quando é jovem. Claro. Então, a ideia de manter as crianças estimuladas no sentido de que a ciência é bom, estudar é uma coisa boa, é uma coisa legal, isso é muito importante. Certo. Senão, a gente fica muito ligado a uma questão tradicional de ensino, de transmitir conhecimento, que isso já não funciona hoje, até pelo desejo do jovem, desejo do aluno de ensino superior também tem mudado, né? Então, isso é positivo. A nossa missão aqui, nesse contato preliminar, é mostrar que esse mundo está próximo, como disse o professor anteriormente, e que eles têm acesso a isso. E a informática e a tecnologia são cada vez ferramentas mais presentes na vida deles. De cada 20, 50 querem ser youtuber. Exato. E desses 50, 40 vão ser desenvolvedores de games, alguma coisa por aí, né? Hoje eles estão estudando para uma profissão que a gente não sabe qual vai ser. Certo. Né? Não existe ainda, vai criar, talvez não dure muito. Sim. Hoje toda a questão tecnológica nos implica em um dinamismo muito maior no mundo, né? De empregos que aparecem, empregos que somem, softwares que são um sucesso, depois que desaparecem, plataformas da mesma maneira. Então, estar com capacidade de adaptação a esse dinamismo das mudanças requer estratégia e criatividade. Por isso, reforçando a ideia desde o início, muito provavelmente tenhamos aí profissionais mais adaptáveis a um mercado, repito, extremamente dinâmico. Portanto, o desafio é uma absorção, uma condição de transitar dentro do conhecimento da área e não dentro dos aplicativos, dos games, dos programas. Quer dizer, o que está sendo usado hoje, ele é reflexo de um conhecimento e de toda uma linguagem. Exato. Vamos ter que dominar a linguagem e não o que é feito com ela. E talvez fazer diferente, fazer melhor, fazer com baixo custo. Então, alternativas existem. Eu disse antes, as startups são bons exemplos disso, né? O nome já remete a um lançamento. Né? Então, como é que a gente potencializa essa energia? É mantendo motivação. Mantendo motivação requer bastante criatividade, despertar do interesse. Eu repito, talvez a tarefa mais interessante desse contato preliminar com os estudantes de ensino sexta série, como comentasse, como exemplo, é que eles mantenham a vontade de estudar. Certo. Saber que o ambiente escolar é a melhor coisa que pode ter para o futuro deles. Perfeito. Nesse sentido, o Congresso traz que tipo de propostas ou que tipo de conteúdos, professora? Bom, o Congresso tem diferentes atividades. É um congresso bem eclético, com muitas opções. Essencialmente para alunos ou também aberto ao mercado? Aberto ao mercado também. Perfeito. Depois a gente reforça isso, então. Sim, nós vamos ter mais de 60 atividades distribuídas ao longo da semana, então, dos dias 7 a 11 de outubro. No dia 7, a gente tem a abertura no turno da noite, às 19h30, com a palestra de abertura. É uma atividade única naquele momento, direcionada, então, a todo o público acadêmico
acadêmico e também aberto à comunidade. Certo. Com 60 atividades, haverá momentos de atividades paralelas, mas esse é um momento centralizado. Sim, este é um momento centralizado. Ao longo da semana, nós vamos ter painéis, oficinas, workshops, visitas técnicas. Também, paralelo às atividades, a gente tem um WT, que é um workshop de engenharia e tecnologia, específico para a publicação de trabalhos, resumos, artigos. Na sexta-feira é um ponto auge do nosso evento, que é o Technology Day. Então, neste momento, neste dia, aliás, se concentram diversas competições que são desenvolvidas, muitas ao longo dentro dos cursos da própria engenharia, na graduação, outros com participação de alunos de ensino médio como competidores, mas todo o público, em geral, comunidade acadêmica, externa, é convidado a participar e prestigiar esse momento. Vamos pegar um pouquinho a palestra de abertura e depois o professor Fabrício nos conta um pouquinho da atividade dele lá no Technology Day. A palestra de abertura, conforme o professor Daniel já comentou, então é um representante da Secretaria de Ciência e Tecnologia para falar sobre inovação. Para falar sobre o mundo digital e o futuro do trabalho. Certo. Essa é uma questão que deve preocupar a todos, se ainda não preocupa, porque, como eu comentei antes, o mercado muda muito rápido, né, em função dessas alterações tecnológicas, desses avanços. Então, a digitalização de vários processos que já vem acontecendo, sei lá, há mais de 20 anos, ela se acentua bastante. Isso vai mexer, repito, nas profissões que teremos em breve. Se não na natureza delas, eu não vou dizer que vai deixar de existir engenheiro civil, não é isso, mas que ele terá que estar adaptado a um recurso tecnológico que hoje eu não sei qual é, mas que daqui a 5 anos ele vai existir. Professor Daniel, nós temos na casa algum lugar que comporte 10 mil pessoas, porque essa palestra é para todo mundo. Não é nem para o centro específico, né? É por isso interessante se inscrever logo, tá? Nós temos o teatro ali, né? Essa vai ser no teatro. Essa vai ser no teatro, 1.100. Tradicionalmente, o nosso público inscrito durante toda a semana supera 1.500, tá? Mas esses 1.500 se divide ao longo dos dias. Nem todos vêm para a palestra de abertura, nem todos vêm para o segundo e terceiro dia. Então, eu acredito que muito provavelmente o teatro estará lotado, ou muito próximo disso, né? Mas se faz o apelo também à comunidade, de uma forma geral, que se preocupe, né, com a ideia de o que esse mundo digital vai fazer no meu trabalho. Há quem diga, né, que em pouco tempo, e eu digo alguns anos, né, a questão do transporte autônomo vai ser uma realidade próxima da gente. Sim, regra. Quase regra. Não vou dizer vão acabar os caminhoneiros ou os motoristas. Não, mas vai mudar. Como já mudou através das plataformas de transporte, aí, os aplicativos de transporte que tem, e já mudaram o cenário. Então isso tende a mudar novamente. Sim, já me disseram, Sandro, não compra carro. Carro não é mais uma coisa para ser comprada individualmente. Exato. Ali na esquina vai mudar o processo. Talvez, como existia alguns anos atrás um orelhão, vai existir carros em grandes pontos e a gente usa e deixa no outro ponto. Como em algumas cidades já está acontecendo isso. Até no Brasil, não só fora. Hoje a gente está na bicicleta, mas em pouco tempo estaremos com um carro elétrico. Patinete. O patinete são dois ícones desse processo, né? Exatamente. Perfeito. Logo chegamos ao carro. Certo. Professor Fabrício, um pouquinho da sexta-feira. O que rola na sexta-feira na competição? Vamos lá então. Technology Day é grande, né? A 7ª edição do Technology Day. O professor André vai comentar com mais detalhes, talvez depois, sobre o evento. Certo. Então vou falar mais especificamente da parte que eu estou mais envolvido. Certo. Então nós temos naquele dia 3 momentos bem distintos que eu estou mais envolvido. Na parte da manhã acontece a Olimpíada de Informática, que ela vai acontecer pelo 11º ano consecutivo. Ela trabalha nos moldes muito parecidos com o da robótica que eu falei no bloco anterior, com visitas às escolas para fazer a divulgação, um agendamento das oficinas. Essas acontecem em grande parte nas escolas, porque para operacionalizar ela precisa de um computador com acesso à internet. É o suficiente para fazer. Eles utilizam um software chamado Scratch para fazer a diagramação e a programação de pequenas animações ou jogos computacionais, o que motiva muito a gurizada a participar. Obviamente, o objetivo, assim como o da robótica e o do pensamento computacional, que é o projeto que puxa essa frente, é desenvolver o raciocínio lógico, eles entenderem que a gente conecta as peças, que a gente conecta os personagens, determina a ação e tem condicionais, às vezes acontece, às vezes não acontece. O foco é isso, e a gente prova para
para eles durante as oficinas, e aprovar mesmo, a expressão parece meio forte, mas manda fazer tal coisa, ele não fez, mas tu pediu para ele fazer? Não, então ele não vai fazer. Tu tens que pensar em todas as possibilidades para que ele se comporte como tu gostaria. Exatamente. Então, da parte da manhã acontece a Olimpíada da Informática, que envolve em torno, normalmente, 100 a 150 alunos da região, também acontece por em duplas, e acontece por séries, então ou por anos agora, né? Eu sempre falo errado. Né? Sexto e sétimo ano é uma modalidade, também são duplas, oitavo e nono, primeiro, segundo e terceiro, que eles têm níveis de dificuldade e exercícios diferentes para serem resolvidos. Né? E depois disso tem a premiação de cada uma das modalidades. Na parte da noite, dentro do evento, nós temos duas partes, a da robótica, como eu falei antes, então que nós convidamos as escolas. Não interessa de onde são as duplas e de sua escolaridade. Elas podem ser uma dupla de sexto ano. Tanto nós temos uma dupla que é lá de Progresso, que veio na oficina depois, dois guris muito motivados, que eles vieram, meus dois irmãos estudam aqui, eu vim fazer, eu já falei para eles que quero fazer, quero competir. Ele quer vir em outubro, ele está aí, vai ser o primeiro a se inscrever, tenho certeza. Então acontece a competição, temos duas modalidades, onde nós temos a luta de sumô, onde os robozinhos se empurram no tablado preto, tradicional, e sempre temos uma segunda competição que é da estratégia. Para que eles tenham que pensar um pouco mais, então é um tablado normalmente branco, nós desenhamos um circuito, temos alguns obstáculos, eles têm que cumprir algumas atividades, então não é só fazer o robô andar para um lado e para o outro, mas sim eles têm que pensar se anda, se gira tantos graus. A prof. André, que é da física, né? A matemática e a física está muito presente, até por isso que está dentro do Centro de Ciências Exatas e Tecnológicas, que eles têm que pensar em um monte de coisas, tem atrito, não tem, colidiu, não colidiu, vai fazer a volta, está equilibrado o robô. Passa por cima ou não? Isso, qual é a melhor estratégia para resolver, que é o cerne do nosso projeto. Além da robótica de noite, a gente então vai ter o segundo campeonato de esportes. Ano passado foi uma inovação, eu acho, a gente estava pensando se iria fazer ou não, vai fazer ou não, e demos, digamos assim, a cara para bater e funcionou, foi legal, fizemos apenas com alunos da instituição, acontecerá novamente somente com alunos da instituição, né? Não abriremos ao público externo, por questões realmente de parque de máquinas ou de estrutura, isso dificulta, a gente não pode pedir que os alunos tragam seus PCs, tem uma logística envolvida para o jogo ser leal, né? Tem que ter um fair play bacana ali, então a gente na verdade vai abrir só para os nossos alunos, e faremos a segunda edição, já está divulgando, correndo o corredor, muita gente já escreveu do ano passado, vai ter de novo, você vai, avisa quando vai ter as inscrições, né? Então que logo vão para o site também as inscrições, vão estar de todas as nossas atividades. Não estão abertas ainda? Acho que não, né, professora? A partir da próxima semana. Próxima semana, beleza. Então vai ter o segundo campeonato de esportes, ele tem uma classificatória, na segunda-feira, né, que vai colidir, infelizmente, com a palestra de abertura, tá? Eles não vão poder participar, esses alunos, estão podados de participar, mas a gente não pode fazer durante o dia, porque os nossos estudantes, na sua imensa maioria, né, eles trabalham, são alunos trabalhadores, né? Eles adorariam voltar, acho que o trabalho para vir jogar, mas não pode, né? Então, o evento acontece na parte da noite, seremos os confrontos, vão sair 2 times classificados e eles fazem a final dentro do Technology Day durante, né? É importante mencionar que, para reforçar, acho que vai ser comentado depois também, né? Lá é tudo simultâneo, né? Começa às 7 horas e vai até às 10 horas, muita coisa acontecendo naquele momento. Eu fiquei impressionado ano passado das pessoas assistindo a competição de esportes, as pessoas assistindo os outros jogando, muito interessante. Encontrei um conhecido da minha cidade, e ele é casado, mas uma pessoa mais velha, disse assim, mas o que tu faz aqui? Mas fiquei sabendo, eu e meu piá somos loucos por isso. A gente vê assistir. Quer dizer, a motivação nem faz ideia da amplitude que isso tomou. Eu fazer um parênteses, eu assinei uma palestra ao convite de uma escola aqui da região, fui pela Univates se apresentando aqui do Lajeado, um auditório com 200 e poucas crianças de 6º a 9º ano, que era para falar sobre riscos no meio digital, cuidado com quem você aceita na rede social, e daí falei das partes positivas e das partes negativas e inventei de botar um slide de jogos. Aquele ginásio veio abaixo. E eu tive a infelicidade, e uma curiosidade, perguntei, pessoal, só para eu saber quem é que joga aqui. Levanta a mão. Eu olhei e disse, o tio fez a pergunta errada, né? Vamos quem não joga. Quem não joga. Um indivíduo levantou a mão. De 200 e poucos alunos. Então o negócio está numa proporção um pouco superdimensionado. Isso já é realidade. Muito bem, Fabrício, obrigado pela tua presença. Fechamos o bloco. Já voltamos com mais dados e mais detalhes do 13º Congresso de Ciência e Tecnologia aqui da casa. Décimo terceiro Congresso de Ciência e Tecnologia do Vale do Taquari, o CCTEC, é o nosso tema do nosso programa Centros de hoje.
tivemos aí uma substituição na equipe, o professor Fabrício cedeu seu lugar agora para o professor João Rodrigo Matos, que é responsável também por algumas competições dentro lá do nosso Technology Day na sexta-feira. A área do professor João é a engenharia civil, então ele vai nos dar detalhes um pouco mais específicos das competições ligadas mais diretamente à engenharia civil, mas vamos começar com a professora Andrea. Professora, ainda temos mais detalhes da programação, né? Sim, como comentava antes, nós temos muitas atividades, oficinas e minicursos, são muitos que são oferecidos e eles se concentram basicamente no turno da noite. Nossos alunos da graduação, fica mais fácil para eles participarem, é o turno que eles estudam, então a maior parte deles está concentrado no turno da noite, alguns no turno vespertino, mas também há atividades que acontecem no turno da manhã ou visitas técnicas que vão envolver então outros horários ao longo do dia. Certo. Diversas foram as proposições feitas pelos coordenadores, porém sempre as atividades que acontecem nos laboratórios de informática, que envolvem softwares, aplicativos, são as primeiras atividades que esgotam as vagas. Tá. Então, uma dica, né, aos estudantes, os interessados, na próxima semana a gente vai ter a abertura das inscrições do evento, então caso tenham interesse em algumas dessas atividades que vão envolver laboratórios de informática, enfim, essa área mais específica, né, que fiquem atentos e façam logo a sua inscrição. Claro. Então a tendência, ficando de olho aí, a próxima semana, provavelmente lá, segunda é dia 9, né? Acho que segunda é dia 9, de segunda a dia 9 de setembro em diante já é bom estar entrando no site, procurando lá. As inscrições vão ser diretas no site da Univates. Sim, vão ser diretas no site do evento. O site do evento é específico na página da Univates, digitando /eventos/CCTech, cai direto na página do evento. Perfeito. Também durante essa semana a gente está em processo de avaliação dos trabalhos que foram submetidos ao nosso workshop, o WT. Foram artigos e resumos expandidos, não só dos alunos da instituição, mas de qualquer universidade, de qualquer âmbito educacional, poderia submeter os seus trabalhos. Eles estão então em processo de avaliação. Até o dia 19 de setembro, esses autores receberão o retorno desses trabalhos, que nos encaminharão então um vídeo de apresentação, que também ficará à disposição no site do evento. Tá? Sobre as palestras que acontecem ao longo do evento, são diversas além de abertura. O aluno que faz a inscrição no evento, ele com esse único valor de inscrição, ele tem acesso a todas as palestras que acontecem, aos painéis e aos workshops. Certo. Tudo isso é incluído num único inscrição custo. É com valor único. Para toda a grade. Claro que eventualmente você vai poder participar de mais atividades ou menos atividades, mas a inscrição é valor único. Isso, valor único. O que ele vai pagar a mais está condicionado a oficinas ou minicursos que vão envolver então algum recurso, algum material, algo bem específico. Mas sempre definido, sempre bem esclarecido lá no site da inscrição. Sim. Então, os alunos terão muitas atividades para participarem, atividades bem diversificadas, não só da área deles, mas como antes já foi comentado, né, não é específico da engenharia civil, da arquitetura, da engenharia mecânica, são áreas um pouco mais amplas que envolvem o interesse de todos nesse congresso. Então, eles vão ter a oportunidade de estar com pessoas muito qualificadas e de diferentes áreas e momentos para compartilhar ao longo da semana. Claro. E como a professora falou também, não só aqui na casa acontecem essas atividades, né? Dentro da programação nós temos visitas técnicas, então, que levam os alunos até mais próximo do ambiente de produção, no ambiente de onde acontecem as coisas, né? Também temos vivências no Jardim Botânico, se eu não me engano, dos alunos da arquitetura ou mais voltados a eles, oficinas de SketchUp, de vários outros softwares que aqui eu não domino porque eu não sou da área da arquitetura, mas AutoCAD, entre os mais famosos estão eles, né? E acho que é bem interessante que como a comunidade também pode acessar algumas dessas atividades através da inscrição no evento, é pertinente o convite, né? Claro, e aqui, ao contrário de muitos outros eventos que nós temos percebido, né, que em função da crise tem reduzido um pouco o tempo de duração, nós mantivemos o tempo da semana toda, né? O sábado é o feriado, evidentemente, né? Mas aqui a ideia de, atendendo um pouco a solicitação dos estudantes, que a gente entende, né, que sempre dizem, olha, mais uma inscrição, mais uma taxa. Nesse sentido, a gente manteve o mesmo valor do ano passado. Tá? Então, é um congresso que ele é barato, em comparação a qualquer outro congresso que a gente possa imaginar
no âmbito aqui regional, estadual e ainda mais nacional. O valor qual é? R$ 26,00 a inscrição, que dá acesso às palestras gerais e às atividades. Que dinheiro não dá em árvore, né? Não, mas tá difícil. Mas R$ 26,00 para você ter uma programação extensa, qualificada, para você fazer um up, né? Que não é só sala de aula, que são pessoas que vêm, são estruturas, são visitas. E tem certificação ao final também, né? Então, claro. acho que é uma coisa que qualifica de uma maneira ou outra num valor extremamente simbólico, né? Embora eu entendo que possa aparecer uma cobrança extra, mas nós precisamos disso, né? Até alçamos ali algum recurso de editais de eventos da FAPEGS, mas não fomos contemplados porque também a FAPEGS não tem hoje muitos recursos, infelizmente. Claro, e aí, se você for pensar que é importante participar de eventos, que é importante participar desse nível de discussão, de profundidade, se você vai ver o custo para participar de um evento desse porte em outro local, em outra instituição, bom, então esse custo fica realmente diluído. E uma questão que eu acho que é legal do senhor comentar, professor Daniel, como a programação é aberta, essa questão de os alunos poderem participar de eventuais oficinas ou eventuais práticas, que não obrigatoriamente são as práticas mais contundentes na sua área de formação, são como um processo diferentes, genérico. São muitas vezes diferentes, até porque são ministradas por palestrantes externos, então, que trazem algumas novidades, trazem temas mais contemporâneos, mais atualizados, e isso toma uma proximidade maior então do estudante com uma futura área de trabalho e eventualmente com a comunidade, né? Quem quer saber, repito, o que vai acontecer no futuro do trabalho, vem aqui na segunda-feira para ouvir o nosso palestrante da Secretaria de Inovação. Então é algo bem motivador para tentar vislumbrar um pouco, porque o futuro a gente pode pensar, ele está mais perto do que a gente imagina, né? Não é tão longe assim. E repito, na velocidade que nós temos hoje da alteração da tecnologia, isso só tende a ficar mais rápido ainda. Então, quanto mais nós pudermos projetar o logo ali no futuro, talvez melhor a gente se adapte a ele e aí temos uma condição de viver plenamente. Esse é um movimento interessante, né? Porque quem vive com medo do futuro fica tentando postergar o futuro. E quem vive tentando fazer parte, entender o futuro, fica tentando antecipar o futuro, né? A ideia é pensar um pouco no futuro, ou pelo menos tentar entender a direção que isso está tomando, né? Para onde esse caminho vai nos levar, em termos do mercado de trabalho, em termos dos padrões de consumo, do que a gente pode imaginar, dos padrões de própria qualidade de vida, né? É evidente que com o passar do tempo nós temos, com o avanço tecnológico, uma melhoria da qualidade, tá? Mas para que direção isso vai nos levar a partir daqui, né? No sentido de talvez eliminar algumas possibilidades de problemas de saúde ou vão surgir outros, né? Eu diria, vamos trocar alguns... eu diria que o celular deve estar dando muito dinheiro para quem cuida de problemas do pescoço, né? Porque as pessoas vivem penduradas no aparelho, né? Então são coisas que não existiam. Genética, problemas modernos, né, eu diria. Mas se a gente souber um pouquinho esse direcionamento, a gente pode se antecipar a ele, né? E evitar talvez de ficar com problema no pescoço. Professor João, por favor, um pouquinho do seu olhar aí das oficinas da área da engenharia civil. Bom, então o curso de engenharia civil é um dos que acaba envolvendo mais competições dentro do Tech Day. Também, inclusive, por ser hoje o maior curso em número de estudantes dentro do CETEC, né? Então ele tem uma participação bem ativa, os alunos gostam daquele momento, é uma hora que eles viram os protagonistas, tá? Então as nossas competições são 5 atualmente e todas elas basicamente partem do tirar o cálculo do papel, montar uma estrutura e romper no dia. Então mesmo que às vezes quem está assistindo não entenda o que está por trás daquela experiência, Olha só o experimento. Né? Ele acaba torcendo porque tu fica torcendo para que cada vez atinja uma carga maior o próximo protótipo que está vindo. Então isso faz com que realmente seja algo bastante atrativo. E para os alunos isso já é uma consequência de um ano de trabalho, não é o evento propriamente dito. Sim, o nosso curso, ele de uns tempos para cá, ele está bem voltado nessa parte de implementar metodologias ativas. Então todas essas nossas competições são vinculadas a disciplinas
Então, isso acaba sendo bem interessante, porque mesmo um aluno que não esteja fazendo a disciplina, ele acaba indo para ver, porque ele sabe que em algum momento ele vai estar naquela condição de ter que fazer aquela competição, então ele vai lá buscando, o que tu fez, qual foi o experimento que tu fez de alteração, por que resistiu, por que não resistiu. Então, é um momento de ensino muito válido para o curso também. Já vou uma curiosidade lá para o final. Em função disso que o senhor comentou agora, de que os alunos até buscam conhecer um pouquinho da realidade dos colegas que estão na atividade, temos observado ganhos de ano a ano. Os alunos que participam de um ano, eles cometem os mesmos erros dos alunos do ano anterior, ou a gente dá saltos? Sim, tu consegue ver que o que dá certo, eles acabam tentando implementar, modificar para conseguir sempre melhorar. Certo. Isso até faz com que a gente tenha que buscar alternativas. Então, por exemplo, nossa competição mais... como é que eu vou dizer? Mais procurada, mais sucesso? Não, mais... como é que eu posso dizer? Mais antiga do curso, que é a ponte de espaguete. Okay. Hoje em dia a gente teve que lançar uma ponte com palito de picolé. Então, para dar um desafio maior, a matéria-prima para mudar o material, para começar a ter novas variáveis. Começa um estudo do zero, praticamente. Já começou o pessoal a entender como é que a ponte de espaguete funcionava. Tu já sabia, às vezes, olhando, essa aqui vai ser a ponte que vai ganhar, porque... No ano passado, a gente viu que essa que existia melhor. Esse ano, então, agora o exercício é com palitos de picolé. A gente mantém a ponte de espaguete por ser uma tradicional. Tá. Inclusive, a ponte de espaguete, semelhante ao que o professor Fabrício acabou de comentar no bloco anterior, também é vinculada a um projeto de extensão que vai nas escolas, incentiva que os alunos de ensino médio tenham esse contato também com o cálculo estrutural da engenharia, né? Mas daí, para a nossa competição interna, numa disciplina seguinte a de ponte de espaguete, a professora botou essa variável nova. Não, então agora o material não é mais o espaguete, agora é o palito de picolé. Vamos ver como é que o pessoal se vira. E os resultados têm sido bem bons também. Então, hoje em dia, teve já a primeira competição no ano passado, inclusive a ponte de palito já conseguiu superar a carga da ponte de espaguete. Então, o pessoal no primeiro ano. Então, o pessoal já conseguiu se adaptar a esse novo material. Então, é importante frisar que as nossas competições, elas acabam sendo meio que numa sequência. Os critérios e todo o processo também evolui junto. Então, o aluno vai evoluindo. Ele começa lá com a competição do kit mola, que ele basicamente tem estruturas montadas com molas e ímãs, e daí tem desafios do tipo, qual peça tu pode remover sem que a estrutura se rompa. Certo. Depois ele vai para a montagem da ponte de espaguete, para a ponte de palito, depois chega no aparato de proteção ao ovo, que também é uma estrutura de concreto mais complexa. Então, a complexidade vai aumentando e as disciplinas do curso vão seguindo, então, essa ordem. Certo. Professora, professor também, todas essas atividades acontecem em paralelo lá na sexta-feira, isso é no Complexo Esportivo? De forma simultânea no Complexo Esportivo. Tá? Então, ano passado a gente contou ali com a participação do Elzinga como narrador. Esse ano não teremos o Elzinga, mas eu vou estar narrando lá pessoalmente. Né? Vocês vão conhecer a minha habilidade. Bem. Já havia feito isso em congressos anteriores, e é algo bem dinâmico e difícil de fazer, porque na verdade você tem que estar olhando para todas as competições ao mesmo tempo e ir para aquela que mais está no momento crítico, né? Claro, então, no momento de rompimento de uma ponte. Temos outras competições que fazem parte também, que os taludes eu acho que devem fazer parte ainda, né? Desafio de taludes também. Então é bem interessante e extremamente, vou dizer assim, complexo de tentar narrar isso tudo ao mesmo tempo. Primeiro que eu não sou narrador e segundo que tem que ficar circulando. É um espaço gigantesco para nós ali e é muito bom ter o público à volta, então muitas vezes a gente faz o estímulo para que os familiares dos estudantes compareçam também, né? Para, afinal de contas, ver uma aplicação prática dos conceitos teóricos que se trabalha, né? Para tirar um pouco aquele conceito de que o estudante da engenharia, da arquitetura, da tecnologia, ele é mais um nerd, assim, né? Não, ele tem aplicação prática e ele pode se divertir através do conhecimento dele. Sendo essa atividade, então, extremamente lúdica e contribuindo para a formação dos estudantes. Muito bem, fechamos o terceiro bloco. Quarto bloco, nós vamos ter os detalhes finais do evento, mas já vimos aqui num exemplo prático, o professor Daniel nos falava sobre surgimento de novas profissões, acabamos de conhecer uma delas, né? Narrador de competições tecnológicas é uma nova profissão, né? Já voltamos.
quarto e último bloco do nosso programa Centros, estamos falando sobre o 13º Congresso de Ciência e Tecnologia do Vale do Taquari, o CCTEC. Professora Andréa, mais algum detalhe da programação? Acho que são mais de 60 atividades, é muita coisa, né? Sim, eu gostaria só de pontuar para ficar bem claro em quais competições os estudantes do ensino médio podem participar no Technology Day. Certo. Então, e eles participam por adesão ou precisa ser convidado? É por adesão. Como é que vai funcionar? Então, a partir da próxima semana, abrem-se as inscrições, tanto para a participação do Congresso como um todo, como as inscrições para o Technology Day. Certo. Então, todo aluno interessado pode se inscrever, dado que para alunos de ensino médio, então nós vamos ter as competições de informática, médio fundamental, no caso de informática e robótica, e as pontes de espaguete, no caso do ensino médio. Certo. São as 3 competições específicas para alunos de ensino médio, inclusive a ponte de palito de espaguete, a ponte de espaguete vai ter premiação específica para a categoria ensino médio. Então, todos que participarem em ensino médio e graduação serão premiados na noite com medalhas de 1º, 2º e 3º lugar, além de também poderem prestigiar as demais atividades. Claro. Então, ao mesmo tempo que os alunos são convidados a competir, eles também são convidados a prestigiar. Na semana também, nos dias 8 e 9, certo. Durante o período então, terça e quarta. Terça e quarta. Terça inicia à tarde e à noite, e na quarta nós temos manhã e tarde, também no complexo, a Feira de Ciências. Ela certo. está na sua 2ª edição, a Feira de Ciências é nível estadual, ela abrange, então, abrangeu a nossa feira interna da Univates. Hoje, na categoria estadual, nós tivemos 188 trabalhos inscritos de todo o estado, e desses 188 trabalhos, então, também está em processo de avaliação. 100 trabalhos estarão expostos nesses 2 dias no complexo. Terça e quarta, sendo que terça é tarde e noite, e na quarta, manhã e tarde. Fica o convite para todas as escolas da região virem prestigiar esse momento também, que é uma oportunidade dos nossos estudantes da região, né, e do estado colocarem, né, a postos o conhecimento deles, o trabalho que eles desenvolveram nas escolas. Não só para as escolas, mas para você que quer trazer o seu filho, quer trazer sua família, percorrer esse ambiente, conversar com os alunos que estão fazendo os trabalhos. Isso é viver a ciência, né? Acompanhar as competições, acompanhar o campeonato de e-sports. Eu repito, me surpreendeu a quantidade de pessoas que estavam, inclusive os jovens, filmando os outros jogando, né? Então são equipes de 5 estudantes em cada lado que se enfrentam lá num jogo, acho que é o Legends of League, League of Legends, não sei, é LOL. O famoso LOL, né? Então é bem interessante e é um ambiente bem, como eu disse antes, bem lúdico, né? É importante para, por exemplo, né, um jovem que está indeciso com a sua carreira no nível superior possa vir ali tomar contato com essas práticas, né? E talvez definir, olha, isso realmente é o que eu quero, não é o que eu quero, me parece que gosto mais disso ou gosto mais daquela área. Então acho que é bem interessante, né? Então não só as competições da área de engenharia civil, teremos as premiações de concursos da arquitetura também neste ano, né, que é uma inovação do Technology Day. Então, o curso de arquitetura fará algumas competições no estilo de desenvolvimento, né, de materiais arquitetônicos, e a premiação ocorrerá também no Technology Day, no ginásio esportivo. E normalmente a gente costuma ocupar toda a quadra. E para quem conhece o ginásio aqui, é um espaço relativamente grande. Né? Da mesma forma, temos uma questão dinâmica, né, da feira estar no mesmo ambiente. Então, a gente desmonta uma coisa e já começa a montar outra. Então, é uma utilização bem interessante. Né? Então, por mais que os estudantes de educação física fiquem chateados que o complexo não está disponível, é por uma boa causa. Né? Então, eu acho que vale muito a pena. Eles próprios também são convidados a participar. Evidente, mais do que ninguém. Né? São os donos da casa. A gente promete participar de atividades físicas o resto do ano. Exato. Não, a gente vai na pista atlética lá dar uma corridinha de vez em quando. Então, é uma questão de uma troca de favores. Que bom que o senhor nos representa nessa atividade. A gente tenta. Professor André, como atividade única, assim, centralizada, é só
só na segunda-feira à noite ou temos algum outro momento onde uma programação seja mais unificada? Na segunda-feira é única e na sexta-feira, então, tem o Technology Day, mas também tem algumas atividades paralelas que vão acontecer, que tem alguns cursos que não estão tão diretamente ligados, que também vão oferecer algumas atividades. Mas são as 2 noites onde se concentram um pouco mais nesses 2 momentos de atividades, então. Perfeito. A Feira de Ciências, bem me lembro, prof, ele também classifica para a Mostra Tech, estou correto? Uma das premiações da Feira de Ciências é uma ou até 2 vagas na Mostra Tech. Mostra Tech, perfeito. Professor João, ainda um pouquinho sobre a área de engenharia civil no Technology Day. O que mais vimos aí, que o senhor comentou, da ponte de espaguete, agora a ponte de palitos, temos a competição das embalagens para ovos, né? Sim, o aparato de proteção ao ovo, que é uma estrutura de concreto que simula uma obra de concreto armado. Tá? Então é bem interessante porque realmente é um aparato de proteção ao ovo, porque fica um ovo embaixo dessa estrutura, daí tu tem um pórtico de concreto no qual uma carga de 15 quilos fica golpeando para tentar quebrar aquela estrutura e destruir o ovo. Então, quando destrói o ovo, o pessoal adora, né? Porque esparrama, daí fica bem. O objetivo é proteger, mas a sensação é destruir. O prazer é na destruição. Eventualmente a gente pode usar ovos cozidos para não sujar tanto quando ele quebra, né? Sim, então a gente tem esse cuidado, tá? E além disso tem também a competição do desafio de taludes, tá? Que simula um talude estabilizado com geotêxteis, tá? Então também é uma competição que vai ocorrendo ali, que o pessoal coloca a carga até romper um bloco lá de areia, também dá um estrago grande quando rompe, tá? E ainda temos as engenharias de produção e mecânica que contribuem com a competição do desenvolvimento de produtos, no qual ultimamente sempre tem sido o carrinho de papelão, porque também é um grande sucesso do evento, no qual os estudantes eles desenvolvem e constroem um carrinho só com papelão, e esse carrinho tem que suportar a carga de uma pessoa e tem todo um circuito no qual esse carrinho tem que percorrer sem que ele se desmanche e conseguindo no menor tempo possível. Então também acaba sendo uma dinâmica bem interessante. E o que eu acho que é extremamente importante ressaltar também do Tech Day é que ele acaba sendo, a gente organiza as competições para que tu não atropele muitas as coisas. Então, quem chegar lá de noite consegue ver praticamente todas as competições. Certo. Então a gente tenta cronometrar para que uma não acabe atrapalhando a outra. Sim, ao menos o auge das situações não aconteçam ao mesmo tempo. Isso aí. Então isso faz com que a gente consiga aprender muito o público, porque ele começa vendo uma coisa, daí de repente ele já olha para o lado, já está vendo outra coisa interessante acontecendo e ele acaba vendo até o final. Sim. Então isso eu acho que é uma característica muito interessante do evento. É um videogame ao vivo, né? É extremamente ao vivo, né? Além de ter próprios jogos, tem outras competições reais, né? Então, algo que é bem interessante. Repito, o caráter lúdico disso ele é imensurável, né? Porque realmente quem olha e não conhece a parte técnica se encanta, né, pelo resultado final, né? Mas quem está participando do desenvolvimento todo com a carga que aplica dos seus conteúdos teóricos para a concepção dos modelos que lá estão, fica muito motivado. Então, para seguir na ideia do curso, né, para se engajar mais ainda nessas iniciativas, né? Porque hoje pode ser um espaguete ou pode ser um palito de picolé, amanhã é uma ponte de verdade. De verdade, claro. Professor, acho que agora só cabe ainda um convite. O evento, então, na verdade, está aberto para toda a comunidade. O evento ele é aberto a toda a comunidade, todo mundo que tem interesse na área tecnológica, na área da arquitetura, na área das engenharias, na área da informática. Então, todos os nossos cursos aqui que sustentam esse aporte tecnológico estão lá mostrando o que tem de melhor, né? Estão mostrando toda a sua capacidade de interagir na hora de compartilhar o conhecimento. A palavra da moda hoje é compartilhar. Sim. Então, acho que é o grande momento de compartilhamento está nessa semana do Congresso, tanto dos nossos estudantes para com os palestrantes, da comunidade com os estudantes e com todos que aqui estão trabalhando, organizando, contribuindo para que esse evento seja, já é bem característico do nosso segundo semestre aqui na Univates e que ele se perpetue assim por bem mais tempo, né? E aqui eu não posso deixar de saudar a ideia, né, tanto da concepção do Congresso
congresso como esse guarda-chuva que abriga as semanas acadêmicas dos cursos, e com o Technology Day um dos idealizadores, se não o principal, que é o professor Mourek, que era o diretor que me antecedeu no centro e que teve essa concepção e que a gente vem aperfeiçoando ao longo do tempo, né? Então não posso deixar de saudá-lo, porque realmente, se ele plantou a semente, nós estamos conseguindo manter essa árvore de pé aí, com bons resultados e bons frutos. Mantém e evoluir em cima dela. Exatamente. Perfeito. Muito obrigado a todos. Sucesso. Com certeza a TV Univates vai estar acompanhando o evento. Então, voltando 7 a 11 de novembro. Outubro. Outubro. E as inscrições abrem agora na próxima semana, já a partir do dia aí, 9 de setembro. Então, antenados aí para poder garantir o seu espaço. Perfeito. Muito obrigado. Voltamos na próxima semana com um novo tema aqui, Programa Centros, na TV Univates. Até lá.